Uma pesquisa científica, capítulo 13. O caso diante de nós. La comédia é finita, Cânio Pagliatti. Na verdade, a comédia deveria estar terminada e um trabalho sério iniciado. O problema dos OVNIs pode ser atacado de forma produtiva e pode ser estabelecido um programa positivo. Antes de mais nada, vamos esclarecer inteiramente qual é o problema, sumariando o que os capítulos anteriores demonstraram e aquilo que não tentaram provar ou estabelecer. Eu diria que ficou estabelecido que existe um fenômeno, descrito pelo conteúdo dos relatórios sobre OVNIs, conforme foram definidos nesta obra, que merece um estudo sistemático e rigoroso. A extensão deste estudo deve ser determinada pelo grau em que o fenômeno é considerado um desafio para a inteligência humana, e até onde pode ser considerado potencialmente produtivo no que diz respeito ao esclarecimento e ao progresso da humanidade. Embora considerando-se a maneira lamentável e desorganizada como os dados ficaram disponíveis para um estudo, o conjunto de dados indica um aspecto ou domínio do mundo natural que ainda não foi explorado pela ciência. Para que se possa realizar um estudo do fenômeno que seja mais objetivo e direto, os dados disponíveis requerem uma melhor organização, sistematização e a adoção de uma terminologia uniforme no tocante à sua descrição e classificação. A referida organização e sistematização deve ser aplicada na coleta e processamento de novos dados. As investigações que procuraram refutar o acima exposto não conseguiram formar um caso. O Livro Azul e o Relatório Condon são os principais exemplos de tais esforços infrutíferos. O poder probatório das 4 declarações acima sugere de modo acentuado que existem novas observações empíricas que descrevem um fato novo, a existência de OVNIs, conforme foi definido neste livro, que precisa ser enquadrado dentro de uma estrutura aceitável de conceitos e, se possível, explicado. Um trabalho posterior de caráter não tendencioso é, evidentemente, o passo seguinte que deverá ser dado. Também é de outra tanta importância ter-se em mente da forma mais clara aquilo que os capítulos anteriores não tentaram estabelecer, provar ou demonstrar. Não ficou demonstrado que o novo fato implícito acima, 5, exige uma guinada fundamental no nosso modo de ver o mundo natural. Qual a explicação verificável para o fenômeno OVNI? Deve ser formulado um modo organizado de focalizar o assunto. Em linhas gerais, deveriam ser tomadas as seguintes medidas. A. O problema deve ser rigorosamente definido e os aspectos extrínsecos devem ser esclarecidos e afastados do problema central. B. Devem ser delineados métodos de ataque exequíveis e maleáveis, devendo-se tomar muito cuidado no sentido de evitar caminhos envolventes, altamente custosos ou limitados. Por exemplo, o estabelecimento de milhares de estações de observação equipadas por homens ou postos de observação automáticos custosamente equipados. O problema definido. A fim de que se possa definir com clareza o problema dos OVNIs, devem ser adotadas as seguintes medidas. Delinear com uma precisão bem mais perfeita do que foi feito até aqui os parâmetros do fenômeno. Em outras palavras, caracterizar da forma mais definitiva possível a estranheza do fenômeno. Quais são os fatores de estranheza que encontramos comumente nas diversas categorias de observações de OVNIs? Em resumo, o que há para se explicar? Pelo menos no presente momento, o problema não é explicar ou solucionar o fenômeno OVNI. Isto, é lógico, trata-se do problema final, mas há profundas indicações de que nós, atualmente, não possuímos conhecimento suficiente para chegar à solução final. Mas, isto sim, contamos com os meios à nossa disposição para caracterizar explicitamente aquilo que necessita ser explicado, através do estudo de relatórios sobre OVNIs cuidadosamente selecionados e pesquisados. Determinar com uma precisão bem maior do que até aqui a ordenada no diagrama SP, ou seja, a probabilidade de que a estranheza do fenômeno OVNI seja realmente aquela que foi declarada. Em outras palavras, de um estudo dos relatores sobre OVNIs procedentes de todas as partes do mundo, devemos adotar o critério de aposta de Hume, ao acreditar que os relatores do fenômeno não estavam inteiramente e cabalmente errados a respeito do que eles relataram. Baseado nas provas dos anos passados, das quais já demos uma visão geral, tenho a dizer que seria capaz de apostar uma quantia razoável
como os relatores selecionados estavam relatando um fenômeno novo, OVNIs e UFOs. Este, portanto, é o problema. Construir com a máxima precisão possível um diagrama SP para ser usado naqueles relatórios sobre OVNIs que satisfaçam o critério de seleção. E como podemos enfrentar isto? A massa de relatórios OVNIs originários de todos os países do mundo pode ser tratada de duas maneiras, estatisticamente no todo ou especificamente um a um. Como os números dos relatórios OVNIs com uma cota de estranheza alta são agora contados aos milhares, um enfoque estatístico pode ser bastante produtivo e os métodos sugeridos pela moderna teoria de informação são sem dúvida aplicáveis. Métodos sofisticados de restabelecimento de informação, reconhecimento de padrão e testes de significação serviram num grande número de disciplinas para isolar o sinal do ruído em situações que, à primeira vista, pareciam insolúveis. Um método ainda mais simples, embora poderoso, para demonstrar a significância dos padrões é comparar quantidades consideráveis de avistamentos de uma determinada categoria com uma quantidade ainda mais ampla da mesma categoria. Jacques Vallée procedeu a um exame desse tipo que serve como exemplo. Comparou estatisticamente 100 casos de encontros imediatos ocorridos na Espanha. Usou a sua designação de tipo 1, que inclui todas as nossas 3 categorias de encontros imediatos, com 1.176 casos da mesma categoria, originários de todas as partes do mundo, excetuado na Espanha. Comparou a ocorrência de casos nos quais o objeto era relatado como tendo sido visto no solo, geralmente pairando ou deslocando-se mais ou menos ao nível das copas das árvores. Aqueles que envolviam a presença de ocupantes e as percentagens destes últimos relatadas no solo ou próximos do solo. 1.176 casos não ibéricos. No solo, 60%, perto do solo, 35%, ocupantes, 32%, sem objeto, 5%. 100 casos ibéricos. No solo, 53%, perto do solo, 38%, ocupantes, 25%, sem objeto, 9%. Do mesmo modo, a distribuição de casos com ocupantes entre os casos no solo e próximo ao solo foi praticamente idêntica. Os casos sem objeto referem-se a relatórios de humanoides cujas naves estariam presumivelmente escondidas nas proximidades. Disciplinas reconhecidas como a sociologia e economia atribuíram uma alta significação a uma correlação deste tipo. Indica a existência de invariantes nos avistamentos de uma determinada categoria. Se assim não fosse, por que o significante exemplo da Espanha, que incluía virtualmente todos os casos bem relatados ocorridos naquele país na última década, deveria ser tão semelhante ao grupo bem mais amplo do resto do mundo, excluindo-se a Espanha, que contém também casos bem relatados praticamente no mesmo período de tempo? Qualquer estudo sério a respeito do problema OVNI deveria incluir, por necessidade, esta correlação e padrão de estudo. Pesquisas através das categorias dos avistamentos, estudos das correlações existentes entre as intra- e intercategorias, a fim de que fiquem estabelecidas as distribuições geográficas e estacionais, de que maneira as diversas categorias estão relacionadas segundo este aspecto, e estudos envolvendo a cinética demonstrada pelos OVNIs dentro de cada categoria, os discos diurnos e as luzes noturnas possuem as mesmas proporções de arrancadas rápidas, planações e guinadas fechadas, devem ser realizados. Na categoria das luzes noturnas, para citar apenas uma das maneiras de tratar o problema, as mudanças de cor relatadas estão relacionadas com o modo de movimentação do OVNI? Quando ocorre uma aceleração rápida, qual é a cor predominante que muda nos relatórios de todo o mundo? E como se diferencia, se é que existe tal diversidade, nos relatórios de regiões vastamente afastadas do globo? Um grupo científico responsável e empenhado num estudo desse tipo, se tivesse acesso a dados preparados de forma a serem lidos pelo computador, logo demonstraria, além de qualquer dúvida razoável, se havia algo importante no problema OVNI. A correlação de Vallée, exposta acima, se repetida de maneira apropriada na busca de padrões entre os casos mundiais, radar visual e discos diurnos de país para país, implicaria no reconhecimento, caso a correlação fosse positiva, de que o fenômeno OVNI representava observações empíricas novas, que, por definição, de observações empíricas novas, não são acompanhadas pela nossa atual estrutura científica. Pode-se indagar, com razão, por que tudo isto não foi feito antes.
O assunto estava bastante ligado a nós durante mais de 20 anos. Contudo, uma reflexão rápida demonstrará como isto teria sido uma realização impossível. Recentemente, o Grupo Condon gastou $500 mil ostensivamente para estudar o assunto cientificamente, mas os membros nem sequer se deram ao trabalho de considerá-lo como tal. Como seria possível, portanto, para grupos particulares que não dispunham de fundos de dados preparados de forma adequada e geralmente sem formação científica realizarem uma tarefa deste tipo? O Livro Azul não tomou em consideração nem de longe este modo de tratar o assunto, apesar do seu consultor científico tê-lo recomendado com fervor. Lembre-se também que os muitos milhares de casos do Livro Azul estavam arquivados em pastas e apenas cronologicamente, sem contar ao menos com um índice de referência por mais elementar que este fosse. Da mesma forma como ocorreu em diversos outros campos de estudos logo no seu início, a respeitabilidade científica foi adquirida pouco a pouco, sendo que um estudo amplo só é possível quando o assunto já conquistou um pouco de aceitação. Mas, ainda que os relatórios sobre OVNIs deixassem de aparecer neste momento e nenhum relatório passível de aceitação fosse apresentado a partir de agora, na minha opinião, os dados que estão espalhados por aí, se corretamente processados, poderiam estabelecer a natureza explícita do fenômeno OVNI além de qualquer dúvida. Entretanto, os relatórios sobre OVNIs não cessaram de aparecer de forma alguma no momento em que este livro está sendo redigido, muito embora recebam muito pouca atenção por parte da imprensa, sobretudo a urbana. Logo, torna-se difícil avaliar o grau de atividade do OVNI. Os relatórios, principalmente aqueles que procedem de pessoas com formação científica e técnica, são aceitos por mim e meus colegas de Evanston, Illinois, para serem registrados, ficando subentendido que serão utilizados tão somente para fins científicos. Grupos de pesquisa particulares de OVNIs espalhados por muitos países continuam a receber relatórios cujas sinopses são publicadas na literatura sobre o assunto. O segundo modo de tratar o assunto de forma potencialmente produtiva é o exame em profundidade dos casos individuais de múltiplas testemunhas, sobretudo os mais recentes. Uma concentração nos casos de encontros imediatos, sobretudo os de segundo grau, promete claramente um bom resultado, de vez que a evidência relatada de presença física pode contribuir dados físicos quantitativos. O modo de tratar o caso individual requer pessoas especializadas em interrogatórios, que também possuam um conhecimento bastante íntimo das diversas manifestações do fenômeno OVNI e estejam capacitadas a reconhecer as características dos relatórios originados devido às comuns identificações equívocas. É imprescindível que estejam a par tanto da psicologia como da física elementar. Ainda que se contasse com um punhado de investigadores de primeira linha e que tivessem uma capacidade de reação imediata de modo que pudessem, dentro de 1 ou 2 dias, preferivelmente horas depois, estar no local da ocorrência relatada, poderiam, lado a lado com os relatores originais, reconstruir as circunstâncias do acontecimento relatado, no local exato da sua ocorrência e, quem sabe, sob circunstâncias as mais semelhantes, obter pelo menos dados semi-quantitativos. Um hábil interrogador pode extrair dados valiosos de um caso que tem meses ou até mesmo anos de idade. A experiência comprovou que os acontecimentos com OVNIs permanecem presentes na memória dos relatores e que os detalhes úteis e válidos ainda podem ser conseguidos muito tempo após terem ocorrido, sobretudo quando a experiência foi um tanto ou quanto traumática. Cheguei à conclusão de que o maior obstáculo à investigação de antigos casos não é a falta de memória das testemunhas, mas a frequente impossibilidade de se localizar os relatores. À medida que o tempo vai se passando e devido à mobilidade cada vez maior de pessoas e famílias, torna-se difícil obter o endereço mais recente de uma testemunha-chave. Às vezes, conforme o demonstrou MacDonald em relação aos casos de Lakenheath e Texas, Oklahoma, os relatores foram localizados anos mais tarde após ter se feito um esforço descomunal neste sentido. Nestes casos em especial, as testemunhas demonstraram um grande espírito de cooperação. Um investigador experiente tem capacidade para extrair dos relatores o máximo de informações, traduzindo declarações vagas como "ele desapareceu rápido demais" para "acelerou no espaço de 1 segundo numa velocidade angular de 10 graus por segundo e desapareceu na camada de nuvens na direção oeste-noroeste". Se o investigador experimentado chegar ao lugar da ocorrência o mais rápido que lhe for possível,
poderá obter outros dados além do tamanho da aparente, cores, direções, condições meteorológicas, direção do vento, posição do Sol ou da Lua ou dos planetas. Desta forma, aquilo que de um modo geral sobreexiste apenas como uma declaração anedótica ou um relato impreciso de uma experiência assustadora ou incomum, pode ser transformado numa narrativa mais precisa da ocorrência relatada. O investigador deveria sempre tentar localizar testemunhas independentes do acontecimento relatado, mesmo que isto represente um esforço considerável. Através do estudo dedicado de casos cuidadosamente selecionados e da comunicação de seus resultados, talvez em congressos nacionais ou internacionais, os investigadores estariam capacitados a responder dentro em breve à importante pergunta: existe um verdadeiro fenômeno OVNI que representa realmente algo novo para a ciência? Os investigadores experimentados em OVNI gritarão de angústia diante desta declaração. Não estão convictos de que o fenômeno OVNI constitui um dado empírico realmente novo que considerariam o acima exposto como um ponto elementar que poderia ser esquecido facilmente. Não obstante, o fato deve ser provado quase da mesma forma como foi finalmente demonstrado há quase 2 séculos que pedras caíam realmente do céu. A combinação de um enfoque estatístico sofisticado e de estudos detalhados de determinados casos de múltiplas testemunhas estabeleceriam quase que certamente se os OVNIs são ou não, na verdade, observações empíricas novas até aqui não reconhecidas como tal pela ciência. Este modo de abordar o assunto é essencial para a solução de uma situação que atualmente é confusa. Os pontos de vista vão desde aqueles que consideram toda a questão como absurda, seja através de considerações feitas a priori ou na crença de que o relatório Condon foi definitivo, e, portanto, recusam-se a dedicar um momento sequer ao exame dos dados, até aqueles que examinaram os dados atuais e estão convencidos nesta base que o fenômeno OVNI representa um novo campo da ciência. A única maneira de acabar com essa séria polarização do problema é através de um estudo concentrado. E de que forma podem ser realizados estudos deste tipo? Podemos começar com o conhecimento de que o fenômeno OVNI é global, que os relatórios sobre OVNIs persistem neste e em outros países, apesar do relatório Condon e do encerramento das atividades do Projeto Livro Azul, e que muitos pequenos grupos formados por pessoas com formação científica, sobretudo jovens cientistas, estão demonstrando interesse pelo assunto e desagrado pelo modo como ele foi tratado no passado. Há alguns que julgam cada vez mais difícil compreender por que razão a Academia Nacional de Ciências endossou totalmente o relatório Condon e a sua metodologia. Muito tempo antes da divulgação do relatório Condon, o AIAA, Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, requereu a 2 das suas comissões técnicas, a Comissão do Meio Ambiente Atmosférico e a Comissão da Física Espacial e Atmosférica, para que estabelecessem uma subcomissão que se dedicasse ao problema OVNI. Solicitaram ao Dr. Joaquim P. Quittner, do ESSA Research Laboratories de Boulder, no Colorado, que presidisse a comissão. Em dezembro de 1968, numa das publicações oficiais da AIAA, o Journal of Astronautics and Aeronautics, a comissão declarava, pouco antes de ter sido um relatório Condon divulgado a 8 de janeiro de 1969. A comissão procedeu a um cuidadoso exame da condição atual do problema OVNI e concluiu que a controvérsia não pode ser solucionada sem que estudos posteriores e sérios de caráter científico quantitativo sejam realizados e que o problema merece a atenção das comunidades de engenharia e dos cientistas. Cerca de 2 anos mais tarde, no mesmo jornal, a subcomissão dos OVNIs publicou um artigo intitulado OVNI, uma avaliação do problema. Apesar de escrito de forma bastante cuidada, não deixava de ser uma crítica ao modo como a comunidade científica tinha tratado o problema dos OVNIs anteriormente. A comissão, comentando o relatório Condon quase que 2 anos após a sua publicação, declarava: para que se compreenda o relatório Condon, que é de difícil leitura, devido em parte à sua organização, o interessado deve estudar o todo do relatório. Não é suficiente que leia os sumários, como por exemplo os redigidos por Sullivan e Condon, ou sumários de sumários nos quais, ao que parece, se apoiam a grande maioria dos leitores e os meios de comunicação. Existem diferenças nas opiniões e nas conclusões tiradas pelos autores dos diversos capítulos, e há diferença entre estes e o sumário de Condon. Nem todas as conclusões contidas no próprio relatório estão inteiramente refletidas no sumário de Condon.
Mais adiante vamos encontrar no relatório desta comissão. O capítulo da autoria de Condon, sumário do estudo, contém muito mais do que o título indica, revela muitas das suas conclusões pessoais. Não há dúvida de que um dos motivos pelo qual Condon foi convidado foi para tratar do projeto a fim de que fizesse julgamento de valores. Sentimos-nos felizes por contarmos com o julgamento de um homem tão experimentado e conceituado, mas não temos que concordar com ele. A subcomissão de OVNIs não encontrou uma base no relatório que justificasse a sua predição de que não havia nada de valor científico que pudesse ser esperado de estudos posteriores. Mais adiante, ainda vamos encontrar. Considerando todas as provas que ficaram à disposição da atenção da subcomissão, julgamos difícil ignorar o pequeno resíduo de casos bem documentados, mas inexplicáveis, que constituem o âmago da controvérsia sobre os OVNIs. A comissão também foi de opinião igual à minha no que diz respeito à hipótese extraterrestre, ETI. Já deixamos claro o nosso desencanto com relação aos argumentos que envolvem a possibilidade dos OVNIs serem de origem extraterrestre, de vez que não existe, neste momento, uma base científica suficiente para que seja tomada uma posição num ou no outro sentido. A subcomissão dos OVNIs acha que a ETI, por mais tentadora que possa ser, não deveria ser levada em consideração, de vez que introduz um inatingível elemento de especulação. Mas a subcomissão também sente de modo vigoroso, sob um ponto de vista científico e da engenharia, que é inaceitável ignorar simplesmente uma quantidade substancial de observações inexplicáveis e encerrar a questão sobre elas calcada em conclusões prematuras. A comissão do AIAA sugeriu uma medida adequada e inicial no que diz respeito a uma nova forma de estudar o problema. A subcomissão considera como a única forma promissora de se lidar com o assunto uma continuação do esforço em nível moderado, dando-se ênfase a uma melhora de coleta de dados através de meios objetivos e de análises de alta qualidade científica. A confusão geral que envolve o assunto e a falta de atenção por parte dos cientistas não permitiram, realmente, uma coleta correta de dados. Mesmo após 20 anos de compilação de dados feita de forma esporádica e desorganizada, tudo quanto existe é uma imensa coleção de dados heterogêneos, quase sempre consistindo de um pouco mais do que relatos digressivos e anedóticos. Os mais de 12 mil casos da Força Aérea estão classificados apenas com referência à ordem cronológica, sem que tivesse sido elaborada sequer uma tentativa no sentido de se fazer um índice de referências, e o mesmo se aplica aos arquivos de muitos pesquisadores particulares e de organizações. Portanto, o primeiro passo significa começar quase que do zero, compilação e processamento de dados. Isto pode parecer um modo muito vulgar de se lidar com um tópico altamente excitante, mas até agora só contamos com uma estrutura imaterial e sem substância erigida sobre um terreno de areia movediça, dos casos não processados e geralmente incompletos, que são mais qualitativos do que quantitativos. O que se pode fazer? Minha ponderada recomendação é que neste e em outros países, um núcleo de cientistas interessados e engenheiros deveria estabelecer, sobre uma base modesta, porém constante, um livre instituto para o estudo do fenômeno OVNI. A extensão, diversificação e objetivo do trabalho de cada instituto seria estabelecido pelos fundos e tempo disponíveis. Naturalmente, a questão de fundos será sempre problemática e teria que ser requerida localmente e junto a fontes particulares ou, em certos casos, junto aos governos e às associações científicas. Podem-se realizar muitas coisas, até mesmo com poucos recursos, desde que sejam administrados com propriedade. Como o fenômeno é global, deve ser mantido um contato entre os grupos dos diversos países e torna-se necessária uma forma de comunicação, desenvolvendo-se, eventualmente, numa publicação internacional dedicada a este tipo de estudo. Também recomendaria veementemente que um país membro das Nações Unidas propusesse na Assembleia Geral a criação de uma comissão dentro da estrutura das Nações Unidas para auxiliar e facilitar as comunicações entre esses pequenos grupos de cientistas de diversos países. Asterisco. Em 18 de junho de 1966, U Thant, o secretário-geral das Nações Unidas naquela época, demonstrou a Mr. John Fuller e eu o grande interesse que sentia pelo problema OVNI. Durante um debate que demorou 1 hora, falou-nos sobre o interesse semelhante que tinham demonstrado diversos membros da Assembleia Geral de diversos países. Disse-nos que simpatizava com a ação das Nações Unidas,
mas que esta teria que ser iniciada por uma nação membro. Fim do asterisco. Esta comissão, é claro, não iria onerar as Nações Unidas, nem dependeria do seu apoio no tocante à parte diretiva, mas seria, na verdade, um posto de triagem para a troca de informações. Neste sentido, ela atuaria como diversas outras já existentes uniões científicas, como, por exemplo, a International Astronomical Union, o fazem. Fornecem os meios para que os especialistas de uma nação sejam conhecidos nas outras e possam comunicar e planejar programas mútuos sem a necessidade de uma publicação formal. Por exemplo, a International Astronomical Union conta com mais de 40 comissões, cada qual cobrindo uma das facetas da astronomia e facilitando a comunicação entre os astrônomos que buscam suas particulares especialidades astronômicas. Da mesma forma, há uma necessidade de especialização nos estudos do fenômeno OVNI. O progresso é alcançado através da especialização. Quantos trabalhadores sérios tem havido até aqui no campo do OVNI que poderiam ter sido comparados, de um modo geral, aos que praticam a medicina geral em medicina? Embora possa parecer exagerado para o leitor, há um amplo espaço no estudo do fenômeno OVNI para os especialistas da mesma forma que acontece no campo da medicina, onde encontramos cardiologistas, pediatras, ginecologistas e assim por diante. Phillips, por exemplo, especializou-se no estudo das marcas deixadas no solo pela aterrissagens de OVNIs, segundo relatadas. Trabalho especializado semelhante é necessário nos casos relatados que se referem à interferência com os sistemas de ignição dos carros, aos efeitos dos OVNIs sobre animais, às trajetórias cinéticas do voo do OVNI, à morfologia dos humanoides, à comunicação com ocupantes, às características espectrais das luzes noturnas e a bem outros aspectos do fenômeno OVNI. Podemos até visualizar ocasionais congressos internacionais, como acontece a cada 3 anos no caso da Astronomical Union, durante os quais os especialistas podem se reunir e relatar o que descobriram. Os programas especiais de pesquisa séria seriam, é lógico, escolhidos pelos cientistas cooperantes. Se fosse eu o responsável por um planejamento desse tipo, antes de mais nada, dividiria o programa total em 2 partes mais importantes, que seriam respectivamente denominadas ativa e passiva. Os objetivos do programa ativo seriam obter observações quantitativas do próprio fenômeno OVNI. Isto envolveria, de uma forma ideal, estar presente no momento do avistamento, equipado com câmeras, espectrógrafo, gravador, contador Geiger, equipamento de infravermelho, equipamento topográfico, etc., a fim de se filmar o acontecimento, fotografar as formas do OVNI, conseguir espectrogramas a fim de determinar se a radiação compreendia uma radiação contínua ou linhas de emissão e absorção, ajustes de triangulação cuidadosos a fim de determinar as distâncias e a medição meticulosa das marcas de aterrissagem, árvores quebradas, etc. Em suma, estes especialistas documentariam quantitativamente o acontecimento enquanto realmente ocorria. Contudo, este ideal só poderia ser conseguido por acaso. A ocorrência de um encontro imediato com um OVNI, afinal de contas, é tão imprevisível quanto a queda de um meteorito e as possibilidades de se conseguir medidas quantitativas deste acontecimento. Por exemplo, a filmagem da aterrissagem de um meteorito. São, na verdade, muito poucas. Por exemplo, não conheço um único astrônomo que tenha observado a aterrissagem de um meteorito no momento exato em que ocorria. É claro que o cintilar de um meteoro no céu é uma coisa totalmente diversa. Estou me referindo aqui à aterrissagem de um objeto físico. A comparação é pertinente, pois já houve um tempo em que a existência de meteoritos era negada pela ciência oficial e as histórias de sua queda, contadas por testemunhas de confiança, eram consideradas como contos da carochinha, simplesmente porque parecia despropositado que pudessem cair pedras do céu. Conta-se que em 1801, Thomas Jefferson teria dito que seria mais fácil para ele acreditar que 2 professores yankees estavam mentindo do que se estivessem caindo pedras do céu. Vamos supor, no entanto, que Thomas Jefferson tivesse criado uma comissão Ben Franklin a fim de resolver a questão se caíam ou realmente ou não pedras do céu. Caso Ben Franklin tivesse resolvido montar estações para observação de aterrissagens de meteoritos por todo o país, o custo teria sido proibitivo e os resultados, salvo algum incidente infeliz, teria sido nulo. Ainda que existisse a fotografia naquela época, as despesas para a colocação de estações fotográficas a cada 100 jardas através de todos os Estados Unidos teria sido, é claro, totalmente fora de cogitação.
Com toda a certeza, um programa ativo desse tipo com relação aos meteoritos teria resultado em nada. Da mesma forma, a não ser que se depare com um incidente fortuito, criar postos de observação espalhados por todo o mundo, de vez que não devemos nos esquecer que se trata de um fenômeno global, seria inteiramente proibitivo no que diz respeito aos custos e, de qualquer forma, bem poderia resultar em nada. É muito comum noticiar-se que os avistamentos de OVNIs parecem se reunir sempre nas áreas quentes de OVNIs. Se isto não for devido à publicidade, histeria e sugestionabilidade generalizada, e, naturalmente, o sistema de seleção padronizado dos relatórios estabeleceria de imediato se os relatórios sucessivos se classificavam como relatórios sobre OVNIs, se fossem deslocados às pressas para aquela região os equipamentos para se proceder à observação, a probabilidade de conseguir dados de primeira mão cresceria imensamente. Ao que parece, ocorrem realmente ondas de relatórios sobre OVNIs, Oklahoma em 1965, na zona rural da França em 1954 e na Argentina em 1963, e que, portanto, há alguma esperança neste sentido. A parte passiva do programa seria, é claro, o cuidadoso estudo estatístico dos dados conforme já foi esclarecido. Uma ligação entre as duas fases seria a investigação ativa de casos bastante recentes, nos quais o objeto relatado já se foi há muito tempo, mas deixou suas marcas no solo, nas plantas e, naturalmente, na memória dos observadores. A compilação rápida de dados antes que um caso fique velho demais é da máxima importância. Este aspecto exige a disponibilidade de investigadores com treinamento total e a urgência requer que o trabalho seja realizado em horário integral quando a ocasião assim o exigir. E isto exige fundos adequados. Se os fundos não fossem problema, e eu estivesse dirigindo o Instituto OVNI, treinaria pessoalmente um certo número de investigadores que trabalhassem em horário integral e então, quando aparecesse um relatório sobre OVNI particularmente interessante, designaria 2 deles para pesquisar o caso até que fossem conseguidos os mínimos detalhes dos dados disponíveis. Isto poderia levar uma semana, 1 mês, 6 meses ou até mesmo mais tempo. Não teria importância. Este seria o seu trabalho em horário integral até que todas as pistas, todas as testemunhas disponíveis tivessem sido exploradas e todas as medições possíveis tivessem sido feitas. A atual situação deficiente dos dados sobre OVNIs foi provocada, primeiro, o relator original geralmente desconhece quais são precisamente os dados necessários, e, segundo, os investigadores fizeram seu trabalho como se fosse um hobby, durante fins de semana ou sempre que tinham algum tempo disponível e, quase sempre, não estavam preparados convenientemente para realizar a coleta de dados relevantes. A fase ativa do programa de um instituto seria, portanto, realizada numa base de convocação, e o aspecto passivo seria um programa de continuação de redução de dados. Nas 2 décadas passadas foram reunidos dados em grandes quantidades, mas de qualidades bastante variáveis. Na sua forma atual, assemelha-se muito mais a um minério de baixo teor que ainda deve ser processado e refinado antes que tenha algum valor. Ou talvez seja mais apropriada a analogia do caso de Marie Curie e as toneladas de peixe blenda que ela teve que beneficiar antes que contivessem uma migalha de rádio. Aqueles que dentre nós lidaram com o problema OVNI estão convencidos de que há uma probabilidade bastante alta de que haja rádio na platebenda, das quantidades de relatórios. Ainda que a tarefa de separar e refinar os dados existentes sobre OVNIs venha a ser hercúlea, prevejo uma maravilhosa recompensa à espera da pessoa ou do grupo que assumir esta tarefa com dedicação. Pois, se existe realmente algum proveito no minério dos dados de OVNIs, este poderá perfeitamente bem representar uma brecha científica da maior magnitude. Talvez venha a exigir uma redistribuição e recomposição de diversos conceitos estabelecidos do mundo físico, muito maiores do que aquelas que foram necessárias quando da descoberta da teoria da relatividade e do quantum mecânico, para que estes pudessem ser absorvidos pela anterior bem acomodada imagem do mundo. Torna-se essencial se conseguir que as diversas organizações de OVNIs espalhadas pelo mundo cooperem no sentido de colocar seus arquivos à disposição de um estudo estatístico maior para que se possa alcançar um sucesso total. Embora os casos atuais possam ser estudados localmente, um estudo estatístico maior só pode ser realmente significativo se forem usados os dados reunidos no passado e em todo o mundo. Evidentemente, isto exigiria que o trabalho fosse realizado por uma organização que merecesse o respeito das organizações individuais de todas as nações.
Acredito que isto pudesse ser conseguido bem mais facilmente se o esforço universal contasse com o patrocínio de uma União Científica Internacional ou das Nações Unidas. Nos Estados Unidos, as organizações particulares APRO e NICAP precisariam estar totalmente seguras de que a sua cooperação não seria considerada da forma descortês demonstrada pela Comissão Condon. De acordo com a lei, os arquivos do Livro Azul não são confidenciais e encontram-se à disposição dos verdadeiros pesquisadores científicos. Os arquivos da Grã-Bretanha, da França, da Austrália e de muitos outros países, tanto os oficiais como os particulares, representam uma fonte potencial de dados valiosos, mas poderão estar sujeitos a diversos regulamentos de segurança. Ao que me é dado entender, os arquivos militares britânicos que contêm relatórios sobre OVNIs não podem vir a público antes que se passem 30 anos. Não obstante, não é necessário que se tenha acesso a todos os dados existentes para que se possa realizar um estudo estatístico válido. Contudo, tudo que se tornar disponível deverá ser incorporado sob um formato homogêneo. Muitos grupos e pessoas com diferentes experiências em processamento de dados e em investigação de OVNIs estão, neste momento, se empenhando em colocar seu material em forma legível para a máquina. Embora isto seja uma atitude louvável, se seus modos de codificar não forem mutuamente compatíveis, a mistura de dados do mundo inteiro resultará em nada ou será necessário que seja refeita na base de um código uniforme. Torna-se necessário, o mais rápido possível, que se celebre um acordo internacional a respeito do método de codificar os dados sobre OVNIs. Isto bem poderia ser realizado de saída pela comissão patrocinada pelas Nações Unidas. Uma adequada computação de dados é absolutamente necessária ao se procurar padrões de comportamento nos OVNIs, ao se estabelecer as correlações e ao buscar possíveis diferenças ou semelhanças de comportamento demonstrado nos diversos países. Mas não se trata de uma simples catalogação e muito trabalho. O computador moderno, utilizado com cautela, uma linguagem não processual sofisticada, pode estabelecer correlações significativas caso elas existam. Por exemplo, a respeito das centenas de casos relatados envolvendo falhas no funcionamento de carros na presença de OVNIs, o que têm esses casos em comum? Em que eles diferem? O que parou de funcionar primeiro? O rádio, as luzes, o motor? E quando um OVNI exibe uma sequência de cores, qual a mais frequente, qual a sequência mais comum? Estes tipos de análises, conjugados ao programa ativo das investigações in loco, com um verdadeiro caráter científico, deveria satisfazer o primeiro objetivo de um programa positivo de OVNI: estabelecer a realidade do OVNI como um assunto reconhecido para um posterior estudo científico. Se pudermos estabelecer padrões definidos e outras correlações nos relatórios sobre OVNIs procedentes de diversos países e redigidos por pessoas possuidoras de diferentes níveis culturais, a probabilidade de que tais correlações tivessem ocorrido por acaso como o resultado de identificações errôneas haveria de se tornar mínima. Portanto, a probabilidade de que o OVNI represente alguma coisa realmente nova na ciência, observações empíricas novas, passaria a ser praticamente uma certeza. Notas. Extraído de uma carta particular de Julian Hennessy, dirigida a Sir John Langford Holt, MP. No proceder normal dos acontecimentos, os registros de OVNIs deveriam permanecer interditados ao escrutínio do público até que se tornem disponíveis sob as regras normais no final de 30 anos. Contudo, se uma organização científica de padrão elevado tivesse fortes motivos para requerer acesso aos nossos registros, sua solicitação seria então considerada segundo seus próprios méritos.